Olá, seja bem-vindo à Academia Homens de Valor. Eu sou o Gabriel e na aula de hoje é muito importante que você entenda como estudar corretamente. Todos nós aprendemos a estudar de uma certa forma desde quando nascemos, principalmente passando ali pelo ensino fundamental, o ensino médio. Porém, a verdade é que aqueles que realmente entendem como estudar corretamente, eles passam a ter uma vantagem muito grande sobre aqueles que não têm essa mesma habilidade. Isso porque quem tem essa habilidade consegue evoluir muito mais depressa. E não apenas porque quando a gente fala de estudar, a gente já pensa assim, não, é para minha carreira, é para mim crescer cada vez mais na área profissional, mas a verdade é que não. Nós temos o nosso crescimento pessoal, nós temos o nosso crescimento em relação aos hobbies que a gente quer, a gente tem que também crescer nas questões internas, em lidar com nossas limitações, com nossos vícios, com nossos traumas, entre outras coisas, certo? E até mesmo de alcançar algum tipo de liberdade financeira, algum tipo de liberdade que você deseja. Querendo ou não, toda vez que você tem que competir com alguém, então é muito importante que você tenha as melhores técnicas, as melhores informações, os melhores mentores, os melhores cursos e assim por diante. Vamos supor que você é alguém que simplesmente pega um livro e estuda do jeito que você quer. Você não está pegando as melhores informações só porque você está pegando um livro. E de fato, você pode ler 1000 livros em um ano se você quiser, certo? Se eu ler apenas 3 livros em um ano, ou às vezes até um livro, mas esse livro tem todas as informações que eu preciso, quando chegar no dia de fazer uma prova, você vai estar ferrado. Por quê? Você não vai ter decorado as coisas corretamente, não vai ter memorizado as coisas corretamente lendo 1000 livros. Agora, imagina eu que peguei um livro lá de 150 páginas e li ele 3, 4, 5 vezes durante um ano, memorizei várias coisas importantes. Quando chegar na prova, quem você acha que vai passar? Você ou alguém como eu vai passar na prova? É muito provável que eu vou passar na prova. Porém, estudar é muito mais complexo do que simplesmente pegar, sentar e memorizar alguma coisa, por mais que isso seja o básico ali para você estar sabendo. A verdade é que aprender, memorizar, ficar bom naquilo envolve muito mais coisas. Envolve desde como você trabalha no seu físico, até mesmo no seu mental, até mesmo como você se organiza. Olha só que interessante. E eu quero te ensinar a estudar corretamente. Então, provavelmente, eu vou fazer uma série de 3 ou 4 vídeos para vocês aprendendo como estudar corretamente, ou pelo menos terem uma ideia excelente de como vocês devem estudar. Então, sem mais demora, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Porque é muito importante fazer esse texto juntos, porque assim ele é bem complexo, tá? E eu prefiro fazer esses textos lendo, eu achei muito mais interessante do que partimos aqui do ponto de vista de que cada pessoa é diferente e vive uma realidade diferente. Isso significa o quê? Que a minha forma de estudar pode ser um veneno para você e a sua forma de estudar pode ser um veneno para mim. E se a sua forma de estudar não for bem trabalhada, você vai ter muitas dificuldades, porque cada pessoa tem uma realidade. Algumas pessoas são ricas, outras são pobres, outros estão num ambiente que é extremamente prejudicial, outros estão num ambiente que é extremamente favorável. Então, essas diferenças vão colocar alguém na frente e alguém atrás. Então, é uma concorrência que a gente chama de concorrência injusta. Ninguém começa no mesmo nível que outra pessoa. Sempre tem uma grande diferença entre elas. Se uma pessoa tem um vício, ela anda 10 passos para trás. Se a pessoa não tem um vício, ela anda 10 passos para frente. E a diferença entre quem não tem um vício e quem tem um vício é a diferença de 20 passos mais ou menos. Agora, você pega uma pessoa que é rica, por exemplo, milionária, que tem acesso às melhores informações, ferramentas, mentores, indivíduos para fazer as coisas para ela, certo? De uma pessoa pobre que não tem nada disso, a diferença é mais ou menos de 100 passos, 200 passos nessa corrida aí. Quem você acha que vai ganhar, sendo um homem ou mulher, por exemplo? Claramente a pessoa que tem essa vantagem. Isso porque a gente vive numa organização social que ela é muito prejudicial. E o ponto aqui é, como as pessoas são diferentes, você também tem que pensar de forma a não ficar se comparando com outra pessoa, tipo, eu faço desse jeito e deu certo pra mim. Se você fizer do meu jeito, vai dar certo pra você. Mas aquela pessoa é diferente de você, mano. Vai dar certo para pessoas que estão ali no mesmo nível que você ou que são parecidos com você. Mas pessoas que são diferentes de você, têm um background diferente, têm limitações diferentes, a estratégia para ela tem que ser modificada, certo? Sendo assim, não existe apenas uma forma de estudar que seria a melhor ou a correta.
Cada ser humano precisa lidar com as suas limitações e descobrir qual a melhor forma de estudar, que seria a melhor para a pessoa que no caso, que pode ser você, certo? Então você vai ter que descobrir como estudar de acordo com a sua realidade, com as suas limitações, não de acordo com a minha. Então você pega as ferramentas, vai testar essas ferramentas, vai testar essas informações. Se você tiver recursos, você pode ir atrás de mentores, de profissionais que possam te ajudar nisso, tanto em relação a como estudar, como em relação a entregar o que você precisa para você ter mais chance de atingir o seu objetivo. Como é um processo que precisa ser ajustado, olha só que importante isso aqui, né? Ele precisa ser ajustado de acordo com a sua realidade. Significa que é necessário testar e experimentar várias coisas. O que significa que a gente tem que abrir a mente, temos que estar dispostos, né, a falar assim, como que eu trabalho nisso aqui para que eu conquiste meu objetivo daqui a algum tempo. E daqui a pouco também eu vou explicar para vocês essa diferença entre essa necessidade imediatista, né, do aqui e do agora, versus o que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. Geralmente o que você precisa é totalmente diferente do que você quer, e o que você precisa geralmente vai destruir ou jogar suas expectativas por terra, porque o que você quer muitas vezes está forçando uma coisa que não vai acontecer na velocidade que você deseja ou quando você quer. Por isso, você tem que ter muita paciência, estratégia e inteligência para estudar corretamente. Seres humanos são muito complexos para simplesmente dizer, eu simplesmente estudo e pronto. Geralmente quem faz isso tem uma grande desvantagem, porque estudar corretamente, cara, faz uma diferença absurda. O quanto você aprende estudando corretamente, você consegue ultrapassar facilmente a grande parte dos seus concorrentes. Então, olha só que interessante essa frase. Estudar corretamente não inicia com estudo. Então vamos tentar entender isso melhor, certo? Se inicia muito antes de começar a estudar. Precisamos compreender se o nosso ambiente, tanto interno quanto externo, favorece o estudo de forma eficiente. Temos que compreender quais são as nossas limitações que podem atrapalhar e prejudicar o nosso estudo e nossa chance de ter melhores notas, seja em provas simples como a prova para, por exemplo, tirar a carta de moto e carro, ou para passar em concursos públicos e universidades, principalmente quando tem poucas vagas e tem muita gente querendo entrar ali, certo? Então isso requer uma certa compreensão de que tipo de estudo que você tem que fazer e de como você tem que controlar o seu ambiente, entre os seus hábitos, seus comportamentos para você chegar lá. Inclusive, a gente tem que adicionar aqui também quais são as suas crenças em relação a estudar, certo? Porque muitas vezes você pode ter certas crenças que podem estar te limitando de formas que você nem mesmo imagina. E se você tem essas limitações, isso pode prejudicar o seu estudo. Continuando, também temos que aceitar a verdade. Esse é um ponto muito importante, porque a verdade está relacionada com o que a gente precisa e não exatamente com o que a gente quer. A verdade é que é uma competição, e por ser uma competição, aqueles que tiverem as melhores notas ou as melhores conexões, aqueles que melhores se adaptarem, não apenas a passarem uma coisa, mas também a garantir que vão conseguir manter aquele nível alto por muito tempo, por exemplo, ou para sempre até que seja, eles tendem a se darem bem. Quem não consegue fazer isso, geralmente vai ter que pegar empregos secundários, entendeu? Vai ficar desempregado, com dívida no cartão, sem saber como se adaptar ao mercado. Geralmente eles vão ficar fora do mercado, desempregados, porque, é claro, né, a gente vive numa organização social que ela é prejudicial, então não existe essa de as pessoas entrarem na faculdade, fazer faculdade de forma estratégica, de forma eficiente, nada disso. Elas entram na faculdade, fazem o curso que elas querem, elas geralmente não avaliam o que o mercado precisa e, como consequência, entram no mercado esperando uma coisa, quebram a cara, aí tem que reiniciar tudo novamente. Diferentemente do que muitos pensam, é extremamente raro alguém começar a estudar agora e no final do ano passar em um concurso muito difícil e extremamente concorrido. Então, basicamente é o seguinte: se você começar a estudar hoje e lá no final do ano, por exemplo, ou do próximo ano, você querer tipo assim, eu quero passar nesse concurso. Se ele for um concurso difícil, coloque na sua cabecinha, você não vai passar. Se você conseguir, é meio que um milagre, tá? Por quê? Porque é necessário que você estude muita coisa em um curto espaço de tempo e adivinha, o seu cérebro não é programado para
memorizar ou internalizar uma grande quantidade de informação em pouco tempo. Isso vai dar um estresse absurdo e você vai acabar falando assim, pô, não quero mais estudar porque estudar me estressa. Quando na verdade a sua forma de estudar gerou esse problema e a sua irracionalidade está dizendo para você, olha, vamos parar de estudar porque isso é muito estressante, certo? Agora, se você fala assim, eu vou passar num concurso no final do ano, esse concurso não é concorrido, tem poucas pessoas no caso e você não precisa estudar muita coisa, aí sim você vai ter altas chances de passar. Porém, quando você quer algo que é bem concorrido, tem várias pessoas, a história muda completamente. Para a grande maioria das pessoas, essa estratégia de estudar como um louco durante um ano inteiro, por mais que seja eficiente, não é saudável e é comum da maioria dos seres humanos eles não conseguirem, tá? Então tome muito cuidado com essas pessoas que fazem esse tipo de promessa de passar em um ano, que a gente sabe que concursos públicos bem concorridos, universidades, entre outras coisas, não é tão simples assim quanto muita gente pensa. Aqueles que normalmente conseguem tendem a ter certos pensamentos que não estão tão de acordo com a realidade da maioria das pessoas e da natureza humana. É muito difícil para o ser humano manter uma performance alta todos os dias. Além disso, existem vários outros fatores que mostram as diferenças entre os seres humanos na hora de estudar, certo? Então, não use um certo indivíduo que estuda pra cacete como um exemplo, certo? Porque o cara tá fazendo muitas vezes da vida dele aquilo. Ele não tem outras coisas para fazer geralmente. Ele só vai estudar que nem um louco e acabou, certo? E isso pode ser bom para ele, porque muitos indivíduos que estudam muito, eles giram a vida dele em torno do estudo. Então tudo que eles fazem está relacionado com aquilo, o que faz com que eles tenham uma grande vantagem no jogo. Agora, se você tem filhos, se você tem responsabilidade, se você trabalha, entre outras coisas, você está em uma grande desvantagem, porque agora você tem que entender que aquele cara, por exemplo, que vai passar em um ano estudando todo dia, não vai ser você. Você vai passar naquilo talvez daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, estudando de forma inteligente e estratégica. E é claro, sem se sabotar, sem ficar olhando para os lados, porque você tem que se focar na sua realidade, no que você pode alcançar com ela, certo? A realidade dos outros não importa. Tá? Existem pessoas que têm a famosa memória fotográfica, enquanto a grande maioria das pessoas, né, vai ter ali sim a sua dificuldade em decorar e também em aprender. Porém, decorar e aprender é algo que você pode aplicar na sua vida, você só tem que encontrar as ferramentas certas para te ajudar com isso, para te ajudar a lembrar as coisas. Você não pode ficar usando como justificativa o seu trauma, a sua deficiência, os seus medos, porque assim, existem sim certas pessoas que têm grande dificuldade sim em decorar e memorizar. Para essas pessoas a história muda completamente, porém a maioria das pessoas com deficiências, transtornos, vícios, traumas não tem esse problema, certo? Geralmente é alguma coisa que está limitando aquele indivíduo de atingir aquele objetivo, alguma justificativa, alguma barreira que foi colocada ali e que precisa ser trabalhada primeiro para depois a pessoa conseguir estudar corretamente. O que significa que é preciso usar ferramentas diferentes, técnicas diferentes, metodologias de estudos diferentes para que a pessoa consiga aprender a estudar, né? Assim como estudar de forma pesada seria um veneno para a maioria das pessoas, certo? Vamos continuar. O ideal é trabalhar nas questões internas, olha que importante isso, trabalhar nas questões internas para eliminar ou diminuir a expectativa de curto prazo, ou seja, a sua necessidade imediatista de conquistar o que você deseja no aqui e no agora, tá? Que é a vontade de resolver as coisas no aqui e agora, como se a realidade tivesse que se comprometer com as suas idealizações, com as suas vontades. A realidade não se importa com o que você gosta, o que você deixa de gostar. A realidade diz assim, olha, é assim que funciona e é assim que você tem que fazer. Se você não faz, você vai quebrar a cara. Enquanto você não aceitar isso, que o mundo não gira em torno de você, que é você quem gira em torno do mundo, você vai quebrar a cara muitas vezes, tá? A realidade, como está aqui, ó, ela não vai ceder, não importa o quanto você tente, certo? E quando falamos de se dar bem, principalmente em concursos difíceis, temos que entender que o estudo é uma questão de acúmulo de informação. Então, quanto mais estudamos uma coisa só, estudando mesmo que poucas horas por dia, repetindo aquilo várias vezes, você pode ter a desvantagem de não conseguir o que muitos estão conseguindo no aqui e no agora. Você pode ficar com inveja, quem sabe ficar olhando para os lados, se sabotar, porém não faça isso. Tem que se focar em
entender quando e como você vai conseguir o que você quer. Porém, com estudo de forma certa, progressiva e eficiente, é possível, olha que interessante, é possível, certo? E eficiente, é possível que você fique muito bom em algo em alguns anos, certo? Então aqui você não vai ficar se martirizando porque você não está conseguindo as coisas no momento que você quer. Você tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento eficiente para você atingir os seus objetivos, certo? Você não vai simplesmente ficar jogando tudo por água abaixo aí só porque um amigo seu conseguiu, uma outra pessoa conseguiu. Você tem que entender qual é a sua realidade e tem que entender que é uma competição. Se é uma competição, vamos supor que tem 10 vagas, mas tem 100 pessoas disputando aquela vaga, você pode se motivar dizendo, eu vou conseguir, vou chegar lá, pá, isso é bacana para você se manter motivado. Porém, ainda assim, são 10 vagas para 100 pessoas. Então significa que a sua chance de conseguir uma vaga é menor que 10% ali, certo? Então você vai ter que entender que essa é a realidade, então a realidade eu tenho que fazer por onde. E se você acha que é muito difícil aquela situação, você tem que procurar outras oportunidades, porque muitas vezes você não deve se focar no que você quer, mas nas oportunidades que o mercado vai oferecer para você, certo? Porque é justamente nas oportunidades que o mercado oferece que está ali o dinheiro, que está ali talvez uma melhora de vida. Agora, se você fica dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e o mercado não está te dando isso, você está com uma expectativa irreal sobre o que você pode conseguir no mercado. Aí depois você fica quebrando a cara e não sabe por que você está quebrando a cara, certo? Conheço pessoas que demoraram 10 anos para passar em um concurso público. Cara, são 10 anos para passar em um concurso público. Você teria essa paciência? Porque geralmente a gente quer tudo no aqui e no agora, né? A gente não pensa que talvez a gente vai ter o conhecimento no nível bom para passar numa prova em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. A gente não leva isso em consideração. A gente simplesmente pensa, pô, eu quero passar e vai a partir daí. Só que a gente não se prepara realmente para aquilo. É por isso que muita gente desiste muitas vezes. Porém, passaram usando a estratégia de acumulação inteligente de informação. A verdade é que o fato de a pessoa não passar no concurso público em 10 anos significa que ela não estava realmente preparada para passar. Ela não tinha o que era necessário para passar antes dos 10 anos. E aí eu pergunto para você, você está preparado para você passar naquela prova no tempo que você deseja? Porque eu garanto para você, se você não estiver acumulando informação de forma inteligente, você vai chegar nas provas e vai ficar tirando notas medíocres e não vai saber o porquê que está tirando notas medíocres. E quando eu falo nota medíocre, eu me refiro a tudo que é nota 6,5 ou menor. Tudo que é nota 7 ou maior é excelente, tudo que é 6 ou menor para mim é medíocre, certo? Agora, se tirar 6 ou menor é o suficiente para você passar no que você deseja, beleza, certo? Mas se você quer algo de alto nível, quer que a sua chance realmente passe, você tem que tirar no mínimo 7. Cada pessoa é diferente, então dominar uma área ou uma disciplina não é algo fácil de fazer. Enquanto você não domina uma área ou uma disciplina, você não pode ir para outra. Você não pode ficar dividindo, por exemplo, vamos supor que você tem que estudar 5 coisas. Aí você fala, de manhã eu vou estudar isso, à tarde eu vou estudar isso, à noite eu vou estudar isso. Você já cometeu um grande erro. Tá? E esse erro é o quê? O seu cérebro, ele aprende muito mais quando você se foca em uma coisa só e em ficar bom em uma coisa só por um determinado período de tempo. Se você ficar jogando um monte de coisa diferente, o seu cérebro ele vai ficar meio que perdido. Ele não vai conseguir decorar as coisas do jeito que você gostaria de decorar. Então é muito melhor você pegar uma disciplina, ficar muito bom nela e depois você pega a próxima, depois a próxima. Dentro desse espaço de tempo ali, para você até passar na prova, por exemplo, que pode ser de 1 ano, que pode ser 3 anos, depende de qual que é o seu plano, de quais são suas limitações, certo? E aí o seu cérebro, por ele conseguir decorar mais, memorizar mais, ele vai permitir que você tenha a oportunidade de ter mais chances de alcançar o seu objetivo, certo? Ter a ilusão consumista e expectativas irreais sobre ser muito bom em algo e passar naquilo também não é tão simples. Existem pessoas muito boas no trabalho que fazem, porém não conseguem passar em provas e naturalmente passam a comprar ainda mais material, comprarem mais cursos, fazerem mais mentorias, gastando mais dinheiro, quando a verdade é bem simples. Você precisa melhorar a sua forma de aprender, a sua forma de estudar, porque não importa qual mentoria você compre, não importa quantos cursos você compre, não importa quantos
pessoas estejam ali te ajudando. Se você não tem uma boa metodologia de estudo, se não tem um bom método, você não sabe como estudar corretamente, você não entende suas limitações, você está jogando dinheiro fora, certo? Não adianta nada você comprar um curso de R$ 3.000, mas no curso não te ensina a estudar, não te ensina a lidar com suas limitações, não te ensina a dominar o básico. Você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Entendemos que mentores e ferramentas, assim como informações atualizadas, são extremamente importantes para atingirmos nossos objetivos, porém, você pode ter tudo isso que não adiantará de nada sem estar realmente preparado para usar tudo isso. É a mesma coisa de você ter uma ferramenta e você não saber usar ela, então você está perdendo o seu tempo, certo? É isso, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre como estudar corretamente e no próximo vídeo iremos continuar com desbravando o que é realmente estudar corretamente e aonde isso pode realmente nos levar se a gente fizer da maneira certa. Qualquer coisa você também pode entrar no nosso Discord. Nosso Discord vai ter várias pessoas que estão estudando, vai ter várias pessoas que estão ali para debater, ou várias pessoas estão ali simplesmente porque são curiosas, certo? Nosso Discord vai ser a Academia Homens de Valor e você vai ter a oportunidade de instalar se você quiser. E eu vou deixar o link em algum lugar aqui para você. É isso, eu te vejo na próxima aula.